Enfim, vamos trazer as informações do Flamengo. O time que disputa o Campeonato Carioca entra em campo nesse domingo e o time que está nos Estados Unidos também entra em campo nesse domingo. E a gente vai trazer informações das duas equipes. Já dou um spoilerzinho para vocês que a equipe que vai entrar em campo pelo Carioca não treinou para esse duelo. Como assim? Pois é, eu vou explicar para vocês. Depois do tropeço durante a semana, o Flamengo não conseguiu treinar pensando nesse duelo com o Nova Iguaçu nesse domingo. E tem também uma informação que a gente não pode deixar de falar aqui. O absurdo que a CBF está fazendo na Supercopa do Brasil. Os valores dos ingressos absurdos. A entidade máxima do futebol brasileiro é uma vergonha. O valor que eles estão cobrando na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo é um tapa na cara do público, do povo. E eu não vou ficar surpreso se o público for baixo nessa Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Mas enfim, vamos falar sobre isso tudo no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar também esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Seguinte, galera, já vou começar sobre essa preparação prejudicada aí do Flamengo para encarar o Nova Iguaçu nesse domingo pelo Campeonato Carioca. E vou te falar, estou gravando esse vídeo aqui depois dos jogos de Botafogo e Fluminense nesse sábado. Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa 2-1. Fluminense empatou em 1-1 com o Maricá. No finalzinho, um pênalti ele marcaram para o Fluminense. Com isso, o time tricolor conseguiu empate. E os 4 primeiros na tabela, Maricá, Madureira, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Ou seja, o Botafogo está em quinto. O Vasco está em nono, o Vasco entra em campo nesse domingo também. Fluminense em 10º, Flamengo em 11º, nesse momento é o penúltimo colocado e o Bangu é o último colocado. Abre o olho, Flamengo, abre o olho, rapaziada, porque depois que acordar pode ser tarde. Mas o time que entra em campo nesse domingo para pegar o Nova Iguaçu lá em São Luís, no Maranhão, teve a preparação prejudicada porque hoje choveu muito no local, muito mesmo, e aí o Flamengo não conseguiu fazer o treino que estava previsto para esse sábado. Ficou interno lá no hotel, fazendo exercícios dentro do hotel, ou seja, o treinador Kleber dos Santos, que já não estava fazendo um bom trabalho, treinando a equipe, imagina como é que vai ser sem treinar a equipe. Espero que eu queime minha língua, o Flamengo faça uma boa partida e consiga vencer o Nova Iguaçu, porque como eu mencionei aqui na tabela, o Flamengo está na penúltima colocação. Após o empate com o Madureira, na quinta-feira, lá em Campina Grande, na sexta-feira, os jogadores que foram titulares fizeram trabalho regenerativo, ou seja, por isso que o Kleber dos Santos não conseguiu fazer um treino tático, pensando no duelo com o Nova Iguaçu, porque o planejamento era fazer hoje. Desculpa, pessoal, o planejamento era fazer hoje, sábado, mas por conta dessa chuva não conseguiu. Lembrando, Kleber dos Santos tem um desfalque considerado importante. O Cleiton, zagueiro titular, viajou para os Estados Unidos para ficar à disposição da equipe que encara o São Paulo. Então, o Kleber dos Santos tem esse desfalque aí. O provável substituto do Cleiton é o da Mata. Pelo menos era o que o Kleber dos Santos estava pensando em fazer na atividade desse sábado, pelo que me relataram. Mas ele não conseguiu fazer. A ver se confirma na escalação desse domingo. Lembrando que o jogo contra o Nova Iguaçu é 9 horas da noite, tá, galera? E o jogo contra o São Paulo vai ser 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom? E vai ter estreia. Manto novo, a nova camisa do Flamengo para 2025 será estreada nesse jogo contra o São Paulo. Inclusive, na manga também vai ter a estreia da Shopee, que é a nova marca que vai exibir a marca aqui, nessa propriedade do uniforme. Lembrando que na temporada passada o Flamengo ganhava 10 milhões por ano, agora vai passar a ganhar 12 milhões com a Shopee, além de variável vendido em sites também. E aí muita gente questionando qual deve ser o provável time para pegar o São Paulo. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui. Na segunda-feira ele fez vários testes. Primeiro ele começou Rossi, Varela, Léo Pereira, João Vitor, Alexandro, Everton Araújo, Alcaraz, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Depois ele botou Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michel e Gonzalo Plata. Na terça-feira ele fez 3 times. Rossi, Varela, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Ayrton Lucas, Pablo Lúcio, De La Cruz, Arrascaeta e Plata.
Depois ele botou Matheus Cunha, João Vitor, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Gerson, Alcaraz e Luiz Araújo. Depois ele botou Léo Nanete, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Pulgar, Bruno Henrique, Michael e Matheus Gonçalves. Então esses foram testes, óbvio que eventualmente fica um número menor ali de 11 jogadores, porque é em campo reduzido. E para esse domingo, a Arrascaeta está fora, porque o próprio Arrascaeta disse na entrevista coletiva que não vai jogar. Pelo menos foi o que o Arrascaeta disse. Espero que ele não esteja mentindo, não tem por que ele mentir. Lembrando que o Arrascaeta está sendo preparado fisicamente para a Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, porque está retornando aí de uma pequena cirurgia no joelho. E o provável time do Flamengo para encarar o São Paulo nesse domingo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas... Desculpa. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alexandre. Como assim? Se jogar o Ayrton Lucas e não jogar o Carbone, o Alexandre faz a zaga junto com o Léo Ortiz. Lembrando que Léo Pereira é desfalque porque retornou ao Brasil após o falecimento de uma pessoa muito próxima. E aí o meio de campo seria Pulgar, De La Cruz, Alcaraz ou Michael e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Eu acho, isso é achismo, não é informação, mas acompanhando tudo que aconteceu durante essa pré-temporada, que vai ser Rossi, Wesley, Alexandro e Ayrton Lucas. Eu acho que essa vai ser a linha defensiva do Flamengo. Pulgar, De La Cruz, Alcaraz e Gerson, meio de campo, e o ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. A ver, porque a ideia do Felipe Luiz é rodar muitos jogadores nesse jogo contra o São Paulo. Muito mesmo, fazer várias mudanças. E tá certo, tá? Gente, sejamos francos, é um jogo que não vale de nada, embora seja o São Paulo. Hoje mesmo tive a oportunidade de assistir Cruzeiro Atlético Mineiro. Jogo chato. Falar nisso, Fabrício Bruno, ex-jogador do Flamengo, fez uma boa partida. Gabigol, por exemplo, perdeu algumas oportunidades. Não foi um jogo bom, foi clássico. Tá? Por isso que é gostoso de ver, foi 0-0. Mas, gente, não vale de nada. Se o Cruzeiro perdesse para o Atlético perdesse para o Cruzeiro, não ia mudar nada. Se o Flamengo perder para o São Paulo perder para o Flamengo, também não vai mudar nada. Inclusive, não muda nada essa pré-temporada dos Estados Unidos para o Flamengo, que já fez isso na temporada passada. Então, gente, assim, tá certo, Felipe Luiz tem que rodar o elenco. Tanto é que eu não vi motivos para o Cleiton viajar para os Estados Unidos. De verdade, é só para jogar esse jogo. O Cleiton foi sexta, vai fazer um bate-volta nos Estados Unidos e volta segunda-feira. Eu achei totalmente necessário. Era melhor deixar o Cleiton com o time que está disputando o Campeonato Carioca. Por falar em Supercopa do Brasil, alô CBF, que absurdo que vocês estão fazendo. O Flamengo divulgou em seu site detalhes para a compra de ingresso para a Supercopa do Brasil para os sócios torcedores. Lembrando que esse jogo será disputado lá em Belém, dia 2 de fevereiro, repito, contra o Botafogo. E já digo mais, hein? Hoje o Flamengo é favorito sim, embora o Botafogo seja campeão da Libertadores no ano passado e campeão brasileiro também. O Botafogo perdeu vários jogadores importantes, mas vários. 15 jogadores saíram. 2, Luiz Araújo e Almada. Esses aí já fazem muita diferença. Júnior Santos saiu também, vários saíram. O Botafogo hoje não tem treinador. Hoje o Flamengo é favorito. Além do mais, ainda tem isso, que eu tinha esquecido de mencionar. A preparação do Flamengo começou bem antes que a preparação do Botafogo. Eles se reapresentaram no dia 17. O Flamengo está há muito tempo se preparando. O Flamengo é sim favorito. Mas vamos falar sobre a vergonha da CBF. O Flamengo divulgou os valores dos ingressos. Vamos lá. Os valores. Superior, R$ 358. Setor superior, R$ 358. Meia, R$ 179. Setor inferior, R$ 558. A meia, R$ 279. Ou seja, o torcedor que não paga a meia é meio salário mínimo, gente. O que está acontecendo? O que a CBF está achando? Que isso, gente? Como é que o povo de Belém vai conseguir assistir esse jogo? Pagar no ingresso R$ 558. Que absurdo é esse, cara? Onde a gente vai parar? Que isso, CBF? Pra que isso, cara? E a culpa é da CBF, tá, gente? Porque a CBF é que comanda essa situação. Ou melhor, a CBF vende o mando para uma empresa. Só que, cara, quando você vende o mando para uma empresa, você tem que estabelecer uma regra com a empresa. Ó, tal valor não pode ser cobrado. Gente, R$ 558 no ingresso de Supercopa do Brasil para ver Flamengo e Botafogo. É um absurdo, gente. É um absurdo. Isso não é Super Bowl, não.
É Supercopa do Brasil. Coitado do povo, o povo está cada vez mais longe dos estádios por conta disso. Aí beleza, o camarada quer levar 2 filhos. Vamos lá, eu e 2 filhos. Pô, 1.500 só ingresso? Ah, tudo bem, os filhos pagam meia. Mas, pô, calma aí, gente. Pô, mais de 1.000 para assistir Flamengo e Botafogo. Isso é ingresso. Fora a comidinha, o belisco, a bebidinha. Nem sei se vai ter bebida alcoólica, mas vai lá, o pai às vezes gosta de tomar uma bebida alcoólica. Ou até mesmo a mãe, tá? Porque minha mãe que me levava pro Maracanã quando eu era mais novo. Pois é. Aí gosta de comer um negocinho, talvez um queijo. Sei lá, amigo. Hora de falar sobre o Flamengo que fracassou com o público no Nordeste, mas a justificativa. Antes, só contar que os jogos em Aracaju, Sergipe e Campina Grande, Paraíba, contaram com públicos menores do que 4.000 pessoas. Nada que se compare à realidade do torcedor do Flamengo no Nordeste. Os 2 reais motivos para públicos tão baixos. Primeiro deles, o Flamengo foi jogar com uma equipe sub-20, que teve o acréscimo do Carlinhos, tem o Lohan como jogador mais conhecido, os demais todos atletas sub-20. Para piorar, a prática de ingressos foi extremamente equivocada. No jogo em Aracaju, por exemplo, o ingresso mais barato a R$ 150. Torcedor nordestino, que é torcedor do Flamengo que mora no Nordeste, não é bobo. O cara não vai gastar um caminhão de dinheiro para ver um time sub-20 do Flamengo nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Para piorar, além do baixo público, os resultados não foram bons. Derrota para o Boa Vista por 2-1 e empate em 1-1 com o Madureira. Vale a lembrança de que o time principal está nos Estados Unidos participando de uma pré-temporada, tem confronto contra o São Paulo durante esse fim de semana. A saideira do Flamengo. Jorginho e Flamengo ainda não chegaram a um acordo financeiro. Já há um acerto em relação ao tempo de contrato, 3 anos de vínculo, mas Jorginho quer um patamar financeiro compatível ao que ele tem na Premier League, onde ganha na casa dos 3.200.000 reais por mês. O Flamengo oferece um vínculo bem menor do ponto de vista financeiro e as tratativas ainda não foram bem sucedidas. Fala nação rubro-negra. A pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos já começou a mostrar quem está pronto para brilhar em 2025. E quem está roubando a cena é Charles Alcaraz, o reforço mais caro da história do clube. Depois de uma temporada de altos e baixos, o meio-campista argentino está ganhando a confiança do técnico Felipe Luiz e mostrando que pode ser peça-chave no time. Hoje, vamos contar tudo sobre o desempenho dele nos treinos, as expectativas para a temporada e o que esperar desse craque no Mengão. Charles Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024 com peso gigante nos ombros. Contratado por impressionantes 125,4 milhões de reais, somando valores de transferência e comissão, ele se tornou a contratação mais cara da história do clube. Mas, dentro de campo, a adaptação não foi fácil. Alcaraz estreou no dia 1º de setembro, em uma derrota por 2-1 contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e, ao longo da temporada, vestiu o manto sagrado em 18 partidas, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Um desempenho que, para parte da torcida, ficou abaixo das expectativas. Agora, em 2025, o cenário parece ser outro. Durante a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, Alcaraz está se destacando nos treinos e impressionando a todos. Segundo o jornalista Bruno Lemos, o argentino tem recebido elogios não só do técnico Felipe Luiz, mas também da comissão técnica e do elenco. A evolução do jogador é visível, e ele está ganhando cada vez mais confiança para se firmar como titular no time. Essa dedicação nos treinamentos é fundamental, especialmente para um jogador que sabe a responsabilidade que carrega ao vestir o manto rubro-negro. A evolução de Alcaraz nos treinos já começa a refletir nas decisões de Felipe Luiz. O técnico esboçou o time titular do Flamengo para o amistoso contra o São Paulo, que acontece neste domingo, e o argentino deve começar jogando. A provável escalação do Mengão conta com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alex Sandro, Pulgar, De La Cruz, Alcaraz ou Michael e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Uma formação que promete muito para a temporada e que pode ser a chance de Alcaraz brilhar como nunca. Depois de um ano de adaptação, a temporada de 2025 pode ser o grande momento de Charles Alcaraz no Flamengo. Com mais tempo de entrosamento, uma pré-temporada intensa e a confiança do técnico Felipe Luiz, o argentino tem tudo para justificar o investimento feito pelo clube. Seu estilo de jogo combina força, visão e habilidade, e agora ele busca mais minutagem para alcançar o melhor nível.
Será que Alcaraz vai finalmente conquistar o coração da nação e se firmar como um dos pilares do Mengão? O talento ele tem, e a torcida, com certeza, vai apoiar. Agora eu quero saber de vocês, torcedores rubro-negros. O que vocês esperam de Charles Alcaraz em 2025? Acreditam que ele vai se firmar no time titular e mostrar todo o potencial que levou o Flamengo a investir tanto nele? Deixem sua opinião nos comentários, porque queremos ouvir o que a nação tem a dizer. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até a próxima, e vamos juntos Flamengo!